A definição de layout pode fazer você jogar por água abaixo todo o investimento do seu home theater. No vídeo de hoje eu vou abordar nessa sala aqui os layouts 5.1, 7.1 e os Dolby Atmos 5.1.2 e 7.1.2. E eu vou dar exemplo, vou mostrando as caixas que eu mesmo instalei nessa sala. Vem comigo! Fala galera, beleza? Eu sou o Francisco aqui da Audio Prime, especialista técnico, e aqui na nossa loja, na audioprime.com.br, a gente trabalha com projetos de som ambiente e home theater. Faz parte do nosso dia a dia salas como essa, específicas de home theater e principalmente salas multifamiliares para integração de toda a sonorização aí da sua casa. E no vídeo de hoje eu vou abordar um tema que já me foi pedido aqui nos comentários, que é sobre o layout e posicionamento das caixas de som. É extremamente importante que você pegue algumas dessas dicas, desses conselhos que eu vou falar no dia de hoje. Não importa se a sala de vocês é específica para home ou se é uma sala multifamiliar. Criar um palco sonoro tem sim algumas premissas, e aumentar o envolvimento da sala a mesma coisa. Então é o seguinte, ó, a gente vai usar como exemplo essa minha sala que tem 4 metros de largura por 6 metros de profundidade e 3 metros e 10 de pé direito, para eu iniciar aqui as premissas de posicionamento. Eu vou iniciar com o 5.1 e vou avançando à medida que faça sentido eu ir caminhando aqui pelo ambiente, beleza? Então, olha só, 5.1, com aquele layout 100% posicionado, as caixas de som no teto e o subwoofer sempre em contato com o chão. 3 caixas frontais. As 3 caixas frontais, normalmente anguladas para poder otimizar o tiro sonoro, são posicionadas à frente no sistema de home. A caixa de som central, ela é responsável pelos diálogos, a caixa de som da esquerda e da direita, dos efeitos diretos do que está acontecendo no palco, do que está acontecendo na cena, naquele exato momento. O posicionamento, o mais aberto possível, preferencialmente. No caso dessa sala, que eu tenho parede na esquerda, parede na direita, eu vou instalar essas caixas o mais aberto possível. Como eu tenho 4 metros aqui de distância, eu vou posicionar a caixa de som no centro, fica bem fácil, e no meu canto mais à direita a outra caixa, no meu canto mais à esquerda a outra caixa. A ideia de ter esse ângulo o mais aberto possível é aumentar esse palco sonoro. E por que eu estou frisando nisso? Porque às vezes a gente encontra um layout de casa, ou às vezes até um sistema muito parecido como esse, assim, com móvel, rack e tudo mais, onde é comum eu ver que uma caixa de som ela vai no centro e a outra caixa de som às vezes segue o alinhamento do móvel. E se a gente for colocar como regra, no mínimo 1 metro de distância eu preciso para o lado direito, 1 metro de distância eu preciso para o lado esquerdo. Mas se você tem essa possibilidade de abrir as caixas, melhor ainda, você vai ganhar em palco sonoro. E se a gente for falar na largura máxima, para você não exceder esse palco, a gente estaria falando algo como 6 metros, a distância mais extrema da caixa de som da direita para a caixa de som da esquerda, 6 até 7 metros, quando a gente está falando dessas caixas comerciais, que é a que a gente tem na Audio Prime, de 6 e de 8 polegadas. Se for algo muito maior que isso, vai necessitar outro tipo de dimensionamento. E vamos lá, expandindo esse nosso 5.1 canais. Falando do ponto 1 canal, que é o subwoofer. O subwoofer ele está sempre em contato com o chão. Preferencialmente eu gosto de posicionar muitas vezes ele abaixo da TV. Dessa maneira eu consigo uma distribuição homogênea na sala, ou em segundo lugar eu gosto de posicionar na junção de 2 paredes. A gente consegue um fenômeno acústico quando a gente junta as 2 paredes de amplificação desse grave na tela. Lembrando que sempre que possível você puder movimentar esse sub
pela sua sala para poder encontrar o melhor lugar que seu ouvido e que o sub se adeque, é também o indicado. E agora as surrounds. As surrounds, ela tem como efeito dar o surround, a sensação de imersão de você estar ali no meio de um show. A surround vai dar o efeito das palmas, o efeito do barulho externo, não do palco. Se você está num filme, é ele que vai te dar aquela sensação do helicóptero passando, do tiro cruzando, alguém que chama, que grita de longe no filme. É no surround que você vai sentir isso. O surround, para ele ser bem feito, para ele aumentar a percepção, ele tem que te dar a diferença de posicionamento do áudio do ouvido direito para o ouvido esquerdo. Então, basicamente uma caixa de som tem que estar de um lado do ouvido, a outra caixa tem que estar do outro lado do ouvido. Normalmente, a melhor posição para isso acaba sendo próximo ao braço do sofá, com o tweeter pivotante, se a tua caixa tiver essa função, virada para o centro do sofá. Esse centro do sofá é o que a gente chama de sweet spot, seria o melhor lugar do home theater para assistir a um filme ou um show. Então vamos lá, você já tem as caixas de som bem abertas. E aí você tem o sofá posicionado, fechando um pouco o ângulo das caixas de som. Coloca as caixas de som surround próximas ao meio do braço do sofá para o fim do sofá, girando os tweeters pivotantes para o teu ouvido. Dessa forma, você consegue posicionar de maneira correta o layout 5.1. Se a gente for adicionar agora mais 2 canais de áudio para fazer um 7.1, pensa só comigo, você tem uma caixa de som num ouvido, a outra caixa de som no outro ouvido, fazendo os 2 canais surrounds. No momento que eu adiciono mais 2 canais surrounds, eu estou fazendo um círculo de surround no meu ouvido para esse alto-falante conversar com o áudio mais próximo desse alto-falante que conversa com esse, que conversa com outro. Dessa forma eu consigo um círculo de áudio, se é que dá para dizer assim, em volta da tua cabeça. Aumenta a percepção de diferença de som entre um ouvido e outro e aumenta o teu surround. A opção do layout 7.1, ela é muito usada em salas compridas. Então, se a gente fosse fazer aqui um 7.1 nessa sala que já tem 6 metros de profundidade, é super entendível. Se o teu home theater não tem parede atrás do sofá, super tranquilo. Coloca um 7.1 canais para aumentar essa sensação de surround, principalmente se você gosta de filme, eu acredito que faz muito sentido. Aí, a gente vai agora, eu vou pedir aqui uma licença poética para talvez falar até uma heresia no mundo do áudio, que seria aproveitar esse layout todo de caixas de embutir para transformar ele num 5.1.2. Vamos lá, se eu pego essas 2 caixas de som surround do meu canal 6 e do canal 7 e eu coloco entre a TV e o sofá, eu estou fazendo os canais intermediários do meu Dolby Atmos. O Dolby Atmos, para ele funcionar, ele precisa da quantidade de caixa e do posicionamento correto. Por que eu brinquei aqui e falei que é uma heresia falar de Dolby Atmos 100% embutido? Porque isso não existe. Eu já mostrei lá no nosso canal, lá no Instagram, um projeto que acabou tendo por adequações arquitetônicas, a gente acabou fazendo um 5.1.2 100% embutido. Mas a essência do Dolby Atmos é aumentar ainda mais a tridimensionalidade do áudio. Então você precisa de um canal horizontal somado a um canal vertical. Então vamos começar agora o 5.1.2 Dolby Atmos, o layout específico e correto para fazer um Dolby Atmos. A gente começa obedecendo esse layout com caixas de som, pelo menos bookshelves ou caixas de som torre, porque eu preciso desse canal horizontal. Então um kit aparente 3.0
no canal frontal, ele é essencial, ele é necessário para fazer o correto dimensionamento. Aqui a gente tem um exemplo de uma bookshelf, o canal central e a outra bookshelf. Isso aqui é um kit 3.0. Agora, se eu vou fazer os outros 4 canais com elas embutidas ou sobrepostas, aí é outra coisa, mas obrigatoriamente, preferencialmente, de acordo com as normas e as premissas de uma sala Dolby Atmos, eu preciso seguir isso. Ah, não quero uma caixa de som bookshelf? Posso ir para uma caixa de som torre? Perfeito, não tem problema nenhum. Aí, depois de montar esse 3.0 na frente, a gente tem que posicionar a caixa de som intermediária. Essa caixa de som intermediária, ela tem 2 configurações que são as mais normais. Ou entre a TV e o sofá, ou caixas de som altas, que a gente chama, né, as high speakers. As high speakers podem ser como essas, que estão aqui apontadas para o teto, e esse som ele sai daqui, bate no teto e volta para você que está ali sentado, ou é uma caixa que ela pode também ser fixada no alto da sua parede, voltada direto ali para o sofá. Porém, esse layout aqui acaba não sendo muito comum e a gente adiciona muitas vezes caixas de som de embutir intermediárias para fazer o middle high speakers. E as surrounds segue o que eu falei lá no início. Dessa forma você vai ter o 5.1, que é o subwoofer, eu já falei, ponto 2, que são esses canais de high speakers, que podem ser frontal, front high speakers, ou mid high speakers. São os layouts mais convenientes. E agora, se a gente for montar um 7.1.2 ou um 5.1.4, eu vou adicionar no 7.1.2 aquele conhecimento da sala 7.1 com mais 2 canais Atmos. Ou eu vou usar o conhecimento do canal dos 5.1 canais e vou adicionar os 4 canais Atmos, que podem ser os intermediários e os frontais. Entende como um layout ele vai montando em cima do outro, porque a premissa de uma sala de cinema ela é a partir da 5.1, mas a gente tem que lembrar que se você for optar por um 5.1.4, precisa ser um receiver de 9 canais no mínimo, um 5.1.2, um receiver de 7 canais no mínimo. E aí, depois do posicionamento do layout, os próximos passos são configurações internas no receiver. Você tem que ensinar para o receiver aonde está o posicionamento de cada caixa, mas isso é assunto para o próximo canal. Beleza? Nesse vídeo eu vou ficar por aqui. Eu sou o Francisco da Audio Prime. Lá na nossa loja você encontra toda essa assessoria para montar o seu home e também os produtos que eu falei aqui no vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau!